Estamos iniciando mais uma reunião doutrinária do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Temos hoje a nossa irmã Leila Costa Silame, que vai abordar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela vai explicar sobre as provas da riqueza e da miséria. Item 7 do capítulo: não se pode servir a Deus e a Mamon, utilidade providencial da riqueza. Como sempre, as nossas reuniões nos proporcionam um grande aprendizado muito útil para a nossa caminhada espiritual. Muita paz a todos. Vamos então, como já foi falado, dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 16, item 7, utilidade potencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Que, aliás, a página de hoje, né, só a página já daria para fazer a palestra. Então, nós vamos ver o que nos é trazido no Evangelho. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende um homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a compartilham, os que ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para os que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos homens terrenos, aos bens terrenos, é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Deus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus nos a teria posto na terra.
Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Não recebeu ainda. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Esse é o texto do Evangelho, que, por si mesmo, é difícil de tirarmos dele uma essência, porque cada palavra dita é de uma importância, de uma profundidade bastante grande. Mas nós vamos pensar em algumas partes essenciais, digamos assim, porque não teríamos dispor um tempo para analisá-lo mais profundamente ainda. No texto nos fala que o laço da riqueza é forte, que prende o homem à terra e o desvia do caminho. Então, o homem ele é levado pela beleza do ouro, ele é atraído pelas possibilidades que essa riqueza traz. Ele acaba sendo traído, não só atraído, mas traído, né, nos seus melhores pensamentos, pela ideia do ter, do possuir. Então, nós vemos que Joana de Ângeles, lá no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela nos chama atenção. Não poucos aquinhoados apegam-se de tal forma aos bens que pensam possuir, que terminam sendo por eles possuídos em tormentosos dramas emocionais. Então, em vez do homem possuir a riqueza é que começa a possuir o homem, porque os tormentos tornam-se tão grandes e os comprometimentos e os compromissos também tão grandes, que ele começa a não poder mais dispor. Ele precisa daquela riqueza e precisa mais, porque ele tem mais débitos, ou ele tem mais compromissos, ou ele tem mais viagens, ou ele tem algumas questões talvez ilícitas com que tenha se comprometido e que tenha que o dinheiro ser usado para resolver a sua situação. Então, todos esses casos aparecem nessa análise. Então, o homem, por instinto de conservação da vida, apega-se aos recursos que lhe passam pelo caminho, afetivos, emocionais, materiais, e sem reservas morais suficientes, submete-se-lhe escravizando-se para depois vencer as ingentes lutas, a situação calamitosa que se atirou. Porque tudo depende do que ele faz com essa riqueza. Essa digamos que se nós espremêssemos o texto, o suco que sairia do texto em termos de ensinamento, de conhecimento, seria que a riqueza por si só, ela simplesmente existe. A questão é como o homem a utiliza. Essa que é a questão principal. Quem nos fala sobre o último é a Joana, no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda.
Mas nós vemos ali que o homem, né, ele se sente muito feliz, né? Onde que está aquele pote de ouro? Onde que está a história do pote de ouro no final do arco-íris? Do tesouro enterrado? Alguém conhece o mapa do tesouro? Vamos perseguir, sair até as histórias, né, de crianças, as histórias mágicas, né, os filmes de aventura, tem um mapa do tesouro em algum lugar, tem uma joia esplêndida que vai fazer alguma coisa acontecer, que vai despertar o rei tal, que vai governar o mundo junto com alguém, enfim. E o homem está feliz, está tão feliz que os olhos estão até virando, de tanta felicidade, ele está mergulhado ali no ouro, igual o tio Patinhas, né? Mas acontece que essa riqueza, ela não constitui só esses compromissos que nós falamos, mas ela também traz um compromisso maior, que é, nesse como ela é usada, ela pode trazer consigo um uso mais perigoso, um uso onde há um comprometimento moral mesmo, não um comprometimento moral de não auxiliar o outro, mas o comprometimento de criar situações ilícitas, comprometedoras, criar situações que vão depois causar sofrimento e remorso, como está nesse texto ali escrito, que vão criar depois culpas. Em André Luiz tem uma história em que André Luiz vai a uma caverna para auxiliar um senhor, junto com um grupo, né, quando ele sai naquelas investidas para auxiliar os espíritos desencarnados e poder dali salvar alguns e já levar para um novo recomeço, para um tratamento. E havia um senhor enlouquecido, preocupado com a família, que a família queria roubar os bens, ele tinha tantos bens, era o tesouro dele, e os filhos estavam acabando com tudo, ele não ia permitir, então ele estava agarrado ao seu tesouro, agarrado e não soltava, e não queria ir embora da caverna. Vocês não veem, eu estou tomando conta do meu tesouro, porque eles querem pegar, querem acabar. E aí ele recebeu o passe, né, para lhe tirar as vendas dos olhos, para ele acordar para aquele momento espiritual que ele vivia, e ele estava segurando um monte de lama. E ele via naquela lama o seu tesouro. Ele achava que estava tomando conta do tesouro. O tesouro é material. Quando ele desencarnou, ele não levou. Mas aquilo estava impresso como uma ideia na consciência dele. Ele estava percebendo o que iam fazer e ele resolveu que ia tomar conta do tesouro. Então, ele estava abraçado à lama, achando que estava abraçado a esse pote de ouro, né, como esse homem ali maravilhado, mergulhado, tomando conta do seu ouro. Isso causa remorso e causa problemas obsessivos. Então, não é só o agora, é o amanhã, porque o que nós fazemos agora aponta como será o nosso desencarne, aponta como será a nossa vida espiritual depois na erraticidade. E aí, de acordo com o que nós fizermos por lá, se nós nos empenharmos em crescer, aí aponta a nossa volta. Mas se nós não nos empenharmos em crescer e ficarmos estagnados, se esse homem não fosse ajudado, em algum momento ele iria reencarnar. Ele não ia reencarnar bem espiritualmente. Ele ia reencarnar com aquela ideia de posse, com aquela ideia de prejuízo, de traição, ao mesmo tempo de culpa. Então, nós preparamos só a nossa vida do hoje, não. Nós preparamos a nossa vida do hoje em função da que foi ontem, não precisa ir longe, da que foi ontem, da que será amanhã, da que será no futuro, que será no nosso desencarne, que será depois do desencarne. E no que nós pretendemos fazer quando desencarnarmos. Será que nós temos um plano? O que eu vou fazer quando desencarnar? Vou tomar conta das minhas posses? Vou continuar trabalhando para Jesus? Vou atender os desafortunados? Vou estender a mão àqueles irmãos necessitados? Vou me preparar para poder fazer um passeio nas cavernas, nesses lugares tristes de dor e sofrimento, e estender a minha mão para acolher aqueles irmãos que estão lá e levá-los para tratamento? O que eu vou fazer quando eu estiver como espírito errante? Para que área eu vou?
que eu tenho na minha mente? Qual é o meu campo emocional? Qual será a afinidade que eu vou fazer lá no plano espiritual? Para saber para onde eu vou. Todo mundo gostaria de ir para nosso lar, né? Que é o que a gente conhece mais, com certeza, né? Mas será que nós temos condições? Será que é para lá? Será que nós seríamos também importantes lá? Talvez não. Talvez nós tenhamos que ajudar em outro lugar. Mas será que nós estamos em condições de ajudar mesmo? Ou estamos crentes que vamos ajudar, estamos precisando muito de ajuda ainda? Porque essa questão de ficar preso à materialidade é muito séria. E um dos obstáculos é o dinheiro. Então, eu não li, mas acho que vocês leram, né? Porque eu falei o que estava aqui. Se isso for usado pelos herdeiros, como ele coloca aqui, de uma forma cristã, então, se a família, ao menos, usa aquele dinheiro, ele pode ter sido até conseguido de forma ilícita, né? No jogo, no roubo, mas ele agora é usado cristamente para ajudar os necessitados, tudo bem. É um acerto que se está fazendo. Mas e se não for? Mas nós temos um caminho, uma estrada com caminhos apontando. E aí eu escolhi esse arco-íris porque dá aquela ideia, eu acho o arco-íris muito lindo, né? E dá a ideia, assim, das luzes, né? Das muitas luzes. Então, a gente tem a natureza, o céu azul e as luzes, que dá uma ideia, assim, de esperança, né? De alguma coisa bonita ali à frente, né? Que eu estou seguindo por essa estrada e que eu vou chegar, que eu vou alcançar isso. Então, Deus, ele não concederia riqueza se fosse um obstáculo à salvação. Está no texto. Porque ele iria contrariar uma lei divina. Ele não ia criar alguma coisa que seria ruim para nós. Porque se a nossa meta é o progresso, se a meta, né, do planeta é o progresso, se existe entre as suas leis a lei de progresso, a lei de evolução, ele não poderia criar algo que fosse um obstáculo a essa evolução. Então, a existência da riqueza, ela é necessária. Na época do feudalismo, havia o mercado de trocas, não tinha moeda, as pessoas se reuniam na praça, né? Então havia o mercado de trocas, não tinha moeda, não tinha dinheiro, mas tinha poder. Os senhores feudais, eles tinham posses, eles tinham terras, ouros, pedras preciosas, era outro tipo de riqueza, e que não chegava a ralé, não chegava ao povo que vivia na grande miséria. Só não existia uma moeda circulando, a população era menor. Não era necessário um sistema financeiro. Hoje, impossível. Hoje tem um sistema financeiro que rege essa riqueza, que é geral, que circula pelo país, que passa pelo poder político e econômico do país, que é vigente segundo as leis, e que o nosso dinheiro vem do salário, do trabalho. E quando não vem do salário, vem ilicitamente, do não trabalho, de atividades ilegais. Então, se esse dinheiro está junto com essa visão maravilhosa de um porvir, ele está nos mostrando que essa propriedade é uma conquista, como ele coloca ali, ó, antropossocioeconômica. É uma conquista que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando a harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. Sem dinheiro, não há trabalho. Negar a riqueza é negar a possibilidade de trabalho. É negar a possibilidade de troca. É negar a possibilidade de conhecimento. É negar a possibilidade da pesquisa, a comunicação. O dinheiro é necessário. E, mais uma vez,
né, em um evangelho, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, segundo Joana de Ângeles Pordivaldo, nos traz essa mensagem. Quando Jesus, né, diz lá no início, ele conta aquele exemplo que nós já conhecemos, da passagem do moço que pergunta a ele, mas o que fazer para conseguir a salvação? E ele diz, larga tudo e segue-me. Ele não quis dizer que ele tinha simplesmente que abandonar a sua vida para seguir Jesus. Embora naquele momento as pessoas realmente seguissem Jesus, né? Saíssem andando atrás de Jesus e seguissem Jesus, os ensinamentos dele, andando com ele, fazendo as pregações, um seguir mesmo no sentido de seguir. Mas na lição, não é isso que quer dizer. Porque hoje nós não vamos sair seguindo Jesus. Eu vou dispor de tudo que eu tenho. Se nós não tivéssemos dinheiro, nós não tínhamos essa casa. Se nós não tivéssemos aqui a colaboração de todos, nós não poderíamos fazer uma obra para melhorar. Nós não teríamos um ar-condicionado, que está calor, não teríamos microfone para todo mundo ouvir. Não teríamos aqui o fruto da informática para auxiliar as comunicações, para melhorar a palestra. Eu estou falando só aqui, né? Porque o uso disso aqui é imenso. Nós estamos na era da comunicação, certo? Na era da palavra. O homem cresceu pela palavra, evoluiu pela palavra, e nós estamos na era da comunicação. É a era da comunicação onde as pessoas não se comunicam mais. Porque elas usam agora letrinhas, certo? E os dedinhos, são os dedinhos, as letrinhas e os símbolos para se comunicar e não usam mais a palavra. A gente tem que resgatar essa palavra. Mas a relação continua. E ela é importante. Agora, facilitou muito, porque uniu o planeta. A informação agora é imediata. O pedido de socorro, a informação, o acontecimento é imediato. Então, nós estamos todos interligados. Então, tem o benefício. E quando o mal acontece, é o mau uso. A mania do dedinho dos símbolos é o mau uso. A possibilidade da comunicação é o bom uso. Então, a aplicação do dinheiro, que vem, inclusive, já usando a informática, é o bom uso. Mas, voltando àquele moço, o que ele queria dizer para ele era que ele mergulhasse em si mesmo, como ele diz ali, pôr a nu o profundo dos seus sentimentos. Era isso que era largar tudo. Era largar tudo que está em volta, largar tudo que é material e fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Esquecer o que está em volta. Aí você vai encontrar o caminho da salvação. Porque você vai se conhecer. Aí sim, vai descobrir o que é realmente ser um homem de bem. Ele já era honrado, mas ele não conhecia direito a caridade. Era o que faltava para ele. E ele, se fizesse essa viagem, ele ia descobrir. Eu ainda não ajudo o próximo. Então, isso que eu tenho, eu posso dividir. Eu não preciso ficar pobre. Mas eu tenho tanto que eu posso dar aos famintos, que estão ali no mercado, que estão na rua. Isso naquela época, né? E hoje nós podemos fazer a mesma coisa. E Jesus, então, nos seus ensinamentos, ele falava isso com os homens que tinham o poder. Então, lá em Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda também, Joana nos diz, Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a, quando conviveu com os homens de bem e aqueles que possuíam recursos, estimulando-os, porém, a buscarem o reino dos céus, de que se haviam esquecido. Então, é mais ou menos o caso desse moço. Então, ele conversava com os homens, como está ali na foto, mais aquinhoados, mas para que eles percebessem que era importante usar os recursos da propriedade, sim, mas ele tinha que conhecer a bondade. Ele tinha que reconhecer que se ele tinha muito, o outro tinha pouco, ele podia ajudar. Ele podia alimentar os famintos. Ele podia dar um pedaço de terra para alguém morar. Ele podia dar melhor salário àqueles que trabalhavam para ele, sem regime de escravidão. Não havia necessidade de ter escravos
poderia ter trabalhadores, para que recebesse com honradez o dinheiro que os alimentaria. Então, isso que acontece hoje já acontecia. Sempre aconteceu. E, mais uma vez, Jesus vem nos falar. Os valores que jamais se perdem são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos, não perdem atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento interior, em um estudo profundo da consciência humana, na sua e em todas as épocas. O Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, estabelecendo que não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Quantas vezes já estudamos isso aqui? É impossível servir a dois senhores. Ou serve-se ao bem material, ou serve-se ao bem espiritual. Servir é impossível, mas é possível servir a Jesus e auxiliar com o bem material que tem. Então, quando diz que é impossível, não é porque não tem que ter o bem material, é porque tem que se fazer alguma coisa de bom para a sociedade com esse bem material, com o próximo mais próximo, com a família, porque existe o avarento, aquele que segurava o pote. Não tinha um programa na televisão que na hora do jantar ele levava uma azeitona para separar para todo mundo? Um programa humorístico? Pois é, tem um avarento, ele tem, mas nem para o filho, nem para ele dá. Eu conheci uma pessoa, depois eu soube desse caso, ele esmolava, aliás, isso não é um caso só, tem vários por aí. Ele esmolava, era uma pessoa educada, simpática, que estava sentada sempre ao mesmo lugar. A comunidade, né, quer dizer, a comunidade que eu digo no sentido das pessoas que moravam no bairro ou que passavam por ali, já o conheciam, todo mundo parava para conversar com ele, deixava um chapéuzinho, e todo mundo colocava alguma moedinha, alguma coisinha no chapéu, e ele tinha a perna doente. Nunca aquela ferida foi fechada. Ele não tratava, e as pessoas queriam levá-lo, ele não queria, e perguntavam se com o que ele ganhava não dava para ele ir ao médico, e ele dizia que estava bem, que Jesus ajudava. E depois, alguém que o conhecia melhor, por algum motivo, descobriu que ele era dono de 2 vilas de casas. Ele não tratava da perna dele doente, que por pouco estava para dar uma gangrena, uma ferida que não fechava. Olha a que ponto chega a mente de um homem avarento. Não cuidar nem de si mesmo, nem da sua saúde. Viver maltrapilho, sentado na rua, uma mentira, vivendo uma mentira. Ele era obsidiado, nós podemos pensar agora, né? Porque há vários casos que são de obsessão. Mas ele era tão lúcido para conversar conosco. Ele não era obsidiado. Ele era muito lúcido pelo que ele estava ali fazendo, pela conversa que tinha. E há outros casos assim. Eu esbarrei aqui. Bom, é interessante, lá no texto também... Eu esbarrei aqui embaixo, gente. Agora eu vou ter que voltar. Desculpe. Está no computador, né? Ah, não, está aqui, já achei. Isso. Eu esbarrei aqui embaixo com... Passei a minha mão aqui, ó, a barrinha. Porque eu estou tentando seguir o que tem no Evangelho aqui. O papel bateu lá embaixo, perdão. Bom, então... Eu estava falando, desculpe aí a quebra na palestra, que ele fala que a prova da riqueza é mais arriscada que a da miséria. Isso está no texto. Porque ela excita o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. E diz ainda que gera
uma série de não virtudes, digamos assim, de questões que fazem com que o homem estacione no seu passo evolutivo, porque gera inveja, cobiça, porque tem aquele que tem, mas ele tem, mas quer mais. E existe aquele que não tem e pensa que seria tão feliz se tivesse, e ele só seria feliz se tivesse. Queria tanto ter a minha casinha própria, eu não tenho. Eu queria ter um carro, uma escola melhor para o meu filho. Eu queria. Ele não está errado, não. O certo seria ele ter. Só que nós não temos essa igualdade. Nós não temos porque não atingimos a maturidade para tal. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, onde as pessoas moralmente não são evoluídas. Então, existem aqueles espertos, digamos assim, espertos mesmo, que compram as coisas para si, que tomam conta, que vão à frente e que tiram daqueles que não têm. E nós vivemos um momento tão conflituoso que a própria violência faz com que quem não tenha, tira de quem não tem também. Porque é o furto, o roubo, e você está passando na rua só com aquele dinheirinho que você não tem outro em casa, não tem outro no banco, ou então você está saindo com o seu salário, que é aquele único para pagar todas as contas, e vem alguém e rouba. Quando não mata, quando não machuca, quando não bate, não chuta. Isso tem acontecido aí direto. Então, é um quadro da nossa sociedade atual, conflitante, pelo qual nós temos que orar muito para que ele possa se equilibrar. É o quadro atual. Então, é o quadro daqueles que, se não estão trabalhando, não estão com medo, né, com pavor do momento, são os criadores do pavor. Então, tem o que não tem, que lamenta não ter e se sente só infeliz por não ter, mas tem o que não tem, se sente infeliz por não ter e vai tirar dos outros, o que é ilícito fazer, em vez de buscar através do trabalho, mesmo que seja um trabalho pequeno, mas honroso. E tem aquele que já tem, mas ele quer mais. Ele quer mais, quer ter uma viagem que ele ainda não fez. Sabe? Ele tem uma conta lá fora, no exterior, que está muito pequena, quer colocar mais dinheiro lá. Então, essas duas questões na sociedade convivem. Então, aquele homem ali na foto, ele está só olhando, ele quer saber o que tem do outro lado, ele quer saber onde tem mais alguma coisa. É uma representação aí dessa busca. Sabe? Eu não estou satisfeita, eu estou olhando. O que o vizinho tem? O que o outro tem? O que eu poderia ter? Eu quero mais. E ele não lembra do ser. O que eu sou? O que eu faço, né, com a minha vida? Quais são os meus objetivos de vida? Ele lembra do ter. Eu quero ter. Então, gera cobiça, desejos, insatisfações, maledicências e gera essa marginalidade que nós falamos. É um mal social também. E aí, quem sabe, aparece uma lâmpada de Aladim e nós podemos conseguir ali um mágico, né, que dê uma ajuda, como se a vida fosse assim, né, um desejo tão grande. Então, quem sabe, uma ilusão. Então, essa riqueza ela acaba virando uma ilusão, quando ela é alguma coisa, muito pelo contrário, bastante material e palpável. Então, se de um lado existem os escravos do que tem, enxameiam no mundo aquele outros estranhos dependentes da não posse. Então, a gente tem a posse e a não posse, cujas vidas somente adquiririam qualquer significação se possuíssem, que foi o que acabamos de falar. Então, o que nós possuímos e o que nós precisamos adquirir para nós não é essa posse material, mas é a posse espiritual, que ninguém tira de nós, que nós vamos levar na nossa bagagem espiritual eternamente, e que vai ser nessa bagagem um somatório.
Porque ninguém tira de lá, é uma aquisição. É o conhecimento e a moralidade, que juntos dão a sabedoria, né? Juntos dão a asa da sabedoria, a inteligência e a moralidade. Isso sim é o que nós devemos buscar e não esperar que apareça uma herança. Será que eu vou ganhar uma herança de alguém algum dia? Será que não tem um parente aí perdido, não? Ou, ao contrário, ter essa avareza destruidora. André Luiz nos diz, através de Antônio Baduí Filho, em Vivendo o Evangelho, volume 2, a riqueza sem amor é avareza. É uma frase pequena, mas que diz tudo. Porque se você tem amor, pronto. Amor tudo resolve. Amor é um sentimento, é mágico. É mágico no sentido de que ele faz aparecerem luzes onde não tem, criações positivas onde não tem, ações positivas. Ele coloca um sorriso nos lábios daquele sofredor. Ele coloca uma emoção naquele irmão que estava em desalento. Ele dá um alimento àquele que estava com fome. É o amor. Então, a riqueza sem amor é a avareza. É a expressão máxima dessa avareza. E aqui nós temos, para enriquecer, Eurípides. Eurípides, ele nasceu na Salamina, grego, né? Em 884 a.C., desencarnou na Macedônia em 406 a.C. Lembre-se que antes de Cristo a gente conta ao contrário, por isso parece que ele morreu antes de nascer, né? Mas é porque a linha do tempo é de 0 para depois de Cristo e de 0 para antes de Cristo, não esquecendo isso. Ele, na verdade, ele gostava muito de filosofia, mas ele trabalhava mesmo com as artes, foi ele que fez as baquianas e tal. E ele falou, há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza que a torna semelhante à mais negra miséria. Eu coloquei aqui porque eu acho que é uma frase de reflexão importante, junto com o que o Evangelho nos traz. Eu vou repetir. Há uma espécie de pobreza espiritual na riqueza que torna semelhante à mais negra miséria. É uma miséria humana, não saber utilizar os bens que tem. O dinheiro em si mesmo não é bênção nem maldição, mas objeto de permuta, como nós já havíamos falado. Nós tínhamos o mercado de trocas, né, antigamente. Agora nós temos a moeda, porque nós temos uma população imensa, e olha que o texto falou o quê? Que essa riqueza ela é proveitosa para o homem, para o planeta, e que ainda há necessidade de todo o planeta ter população em todas as suas áreas. Não tem em todas as áreas ainda. O Evangelho está nos dizendo isso. Ele nos disse, naquela época já cresceu muito essa população, mas ainda existem áreas desocupadas. Então, essa riqueza é para ser distribuída por toda a população. Ela tem que ter condições de gerar condições de vida no planeta. Condições de vida para o planeta e para nós. Então, acima da posse ou abaixo dela está a posição de quem possui ou deixa de possuir. E vemos Gandhi também enriquecendo aqui. E olha que interessante, ele diz, o que destrói o ser humano? Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e oração sem caridade. E se nós olharmos para refletirmos mais e juntar tudo isso, essa riqueza sem trabalho, é preciso que tenha essa política para gerar essa riqueza e o trabalho. Tem que ter uma ação política para ter o campo de trabalho. O homem, ele é um ser político.
Ele é naturalmente um ser político. Não estou falando de política partidária. Eu estou falando filosoficamente. O homem é um ser político. Por quê? Porque ele é dono de suas ações, ele reflete, ele questiona, ele é criativo, ele faz acontecer ou não faz. Então, ele é um ser político, ele tem ação na sociedade. Só que ele tem que ser um ser político espiritualizado. Ele não pode ser só o ser político. Esse ser espiritualizado está aqui, olha. Sabedoria sem caráter. Ele tem que ter essa sabedoria. Se ele tem essa sabedoria, ele tem caráter, ele é espiritualizado. Então, ele consegue fazer parte de uma política, porque, querendo ou não, todos nós fazemos parte dela, com princípios. Gerador, usando essa riqueza como gerador de produção. Tendo um prazer, não sem compromisso, mas um prazer com compromisso, com escolhas corretas. Principalmente ter o prazer de servir a Jesus, acima dos demais prazeres. Agir sempre com moral. E a ciência, ela só serve à sociedade se ela tiver humanidade. Senão ela vai servir mal. Ela vai construir as armas químicas, ela vai preparar as guerras, como durante muito tempo foi o papel da ciência, e às vezes ainda é. Dizem que o próprio Newton, quando criou a mecânica e a balística, isso é uma história que quase ninguém sabe, quando ele construiu isso, e todo mundo, ele construiu a balística, né, que você joga um projétil daqui para lá, é porque ele estava servindo a rainha, e a rainha queria que as naus pudessem ter um tiro certeiro para o inimigo. Então, ele fez todos os cálculos. E aí ele construiu a balística da mecânica. Diz, que mecânica, Newton. Mas foi bélico. Naquele momento foi bélico. Mas a riqueza abençoada, aliás, foi falado muito isso na página de hoje, né, Moeda e Trabalho. A riqueza é abençoada, é aquela que, obtida no trabalho digno, expande-se fraternal e operosamente, criando trabalho e favorecendo a prosperidade. Mas, para isso, é preciso educação. Vamos ver o que falta na sociedade. Educação, saúde. A riqueza tem que se comprometer com isso. Então, nós falamos da nossa riqueza, aquela que a gente tem só um pouquinho, que não é rico, mas tem alguma coisa a mais do que o outro, e pode dividir aquele pouquinho com ele? Ou temos um pouquinho mais de dinheiro e somos lá medianos ou um pouquinho ricos, mas podemos dividir com as pessoas, podemos ser um empresário de grande porte e atender os seus empregados, eles terem plano de saúde, eles terem atendimento digno, eles terem um salário digno, horário digno de trabalho, sem exploração de trabalho, sem trabalho escravo, relação humana com seus trabalhadores, com seus empregados. Mas a escola, ela educa sim, mas a escola educa socialmente. A escola não educa espiritualmente, não. A escola educa socialmente. Boa tarde, bom dia, muito prazer, obrigado, etiqueta social, certo? E instrui. Ela traz o conhecimento. E nós é que temos que juntar tudo isso. Porque ela nem junta, ela trabalha com as disciplinas separadas. Nós, professores, aqui brigamos para fazer uma unidade aí, uma interdisciplinaridade. Tem gavetinhas aqui, né? Aqui eu aprendo isso, aqui eu aprendo isso, aqui eu aprendo isso, aqui eu aprendo isso. Abro a gavetinha, fecho, a prova é hoje disso, abro essa. Então, mas é preciso que haja escola. É preciso que haja uma fonte de manutenção dessa escola. Não o que nós vimos hoje, um desmando em relação à educação e à saúde. Eu vi no outro dia na televisão uma fila imensa para o hospital especializado em cardiologia, lá no Rio, uma fila imensa para pegar o número. Depois, uma fila imensa para o atendimento. O que estimula realizações superiores nos diversos setores da atividade humana, convertendo-se em rosas de luz para o Espírito Eterno, nos divinos jardins do infinito. Quem fala isso? Martins Peralva, estudando o Evangelho. Então, a riqueza faz isso, ela gera
rosas de luz para o espírito eterno, nos jardins do infinito. É para sempre. Mas nós precisamos de alimentação, só para ilustrar, de habitação, de trabalho. Temos vaga, a fila é enorme. Houve uma vez que fizeram um concurso para a Conlurb, no Sambódromo, a inscrição, alguns anos atrás, a fila fazia a volta no Sambódromo e tinha engenheiros, médicos se inscrevendo para a Conlurb, porque não tinha trabalho. Um trabalho honesto, um trabalho onde realmente ele tem um vínculo trabalhício. Está lá a carteira de trabalho, exemplificando isso. Isso aqui é vida material. Mas a riqueza, ela mantém o quê? A vida material. O uso dela é que é de conteúdo espiritual. Porque a condição moral que se tem é que vai fazer dessa riqueza um bem-estar para a sociedade. Mas o uso dela é material. Por isso que quem cai nessa materialidade fica preso nela. O nosso planeta está pedindo socorro, tadinho, olha lá, com sede, efeito estufa, lixo, poluição, discutindo que tipo de energia é melhor, qual é a sustentável, o que acontece quando se constrói mais uma usina e se desloca as pessoas que moravam ali. São tantos os problemas que existem. E nós somos responsáveis também pela saúde do planeta. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pela saúde da nossa casa espírita, pela saúde da sociedade, pela saúde do planeta. Nós somos responsáveis. É o trabalho de cada um que faz o todo. Mas por que nós falamos tudo isso? Todo mundo sabe, todo mundo concorda e não acontece? Porque falta isso aqui, ó. Evangelizar. Então, em Obras Póstumas, Kardec diz, é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. E nós já sabemos que, sob o nosso ponto de vista, nós espíritas, a educação não começa no berço, ela começa desde a concepção e vai eternamente além da morte do corpo físico. Ela é eterna e vai continuar nas várias reencarnações. Educar ou instruir. Então, voltando à escola, a escola educa, instrui, mas educa socialmente. Nós precisamos evangelizar. Então, evangelizar é educar. Só que é educar segundo princípios morais. Então, é alguma coisa mais profunda. É além do trato social. É educar internamente. É educar o pensamento, educar a vontade, educar a conduta, educar os sentimentos, educar as ações. E é preciso que o planeta esteja evangelizado, para que nós possamos alcançar tudo isso aqui que nós estamos vendo. Ele chama a atenção ainda da questão da melhoria material desse planeta no que concerne à comunicação entre os povos. Então, essa troca de experiências e essas trocas até financeiras também, elas são importantes num estado de equilíbrio para que se possa manter uma estabilidade maior política e econômica do planeta. Nós temos todas as receitas para sermos felizes. Pena que nós estragamos tudo, né? Então, a única riqueza, em verdade, que não oferece margem de perigo é a riqueza espiritual. Os tesouros morais que o homem vem adquirir. Então, é cada um percorrendo a sua própria estrada. Se pisar numa pedra e machucar, sacode a poeira, bota um band-aid e continua andando. Se tiver um espinho, tira o espinho, continua andando. Mas continua nesse caminho, na busca da sua melhoria, da sua perfeição, da utilidade. Nós temos que lembrar disso, da utilidade. Nós nascemos para sermos úteis. Não nascemos
para sermos individualistas, para nós aprendermos, para nós sabermos. Não tem esse eu, que é o egoísmo, né? O ego, que a gente tem que vender, que a Joana tanto nos fala, em vencer esse ego. Nós nascemos para sermos úteis, para sermos realmente, nos reconhecermos como irmãos. Então, Martins Peralva, de novo, estudando o Evangelho, nos diz: essa riqueza é que se traduz na posse singela e humilde dos sentimentos elevados, por ser esse tipo de riqueza imperecível e eterna. Podemos e devemos lutar valentemente, com toda a força do nosso coração, com toda a energia de nossa alma. Os remanescentes conflitivos, quando nós tornamos essa luta real, cedem lugar à saúde emocional. Porque quando nós estamos assim, contrariando o que seria o correto, porque nós sabemos o que é correto e nós temos impressas em nós a lei de Deus, quando nós contrariamos, nós estamos, na verdade, infringindo a lei de Deus e causando em nós uma certa culpa, que não percebemos, mas está impressa. Essa culpa está impressa. Nós sabemos que erramos. Nós sabemos, continuamos errando, mas nós sabemos que erramos. Muitas vezes prometemos: amanhã eu vou fazer melhor. E às vezes demora esse acerto. Então nós temos a noção do certo e do errado. Não precisa ninguém dizer. Mas o Evangelho, ele nos dá a receita, o amparo, o consolo e nos mostra o caminho para nós vencermos essas dificuldades. Então, substituindo tudo isso pela segurança de conduta, pelas realizações enobrecedoras, pela superação dos tormentos da consciência, é o homem buscando ali o seu self. O ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Olha só a nossa responsabilidade. Perante Jesus, que é o governador do planeta, e perante Deus. Nós somos o protótipo máximo do processo evolutivo. Nós temos essa responsabilidade. O homem, criação do psiquismo divino, é germe de vida, fadado ao desabrochar de 1000 potencialidades que lhe dormem na essência, que é a sua realidade. Cada etapa do desenvolvimento emocional e moral rompe-lhe envoltórios grosseiros que resguardam os tesouros de luz que lhe cumpre desvelar. Então, é como se caíssem umas cascas, né? Aqueles invólucros grosseiros vão saindo e a luz vai surgindo. Estou acabando. E nós temos ali, nós construímos uma ponte para atravessar, que é a nossa emancipação, nesse voo, etapa a etapa. Aqui, Joana nos fala de alcançar esse ser consciente, com esse desafio dos conflitos e vencendo. E Jesus, ele nos aponta sempre o caminho, como está apontando a essa criança. O caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da fraternidade, da solidariedade e do uso do poder e da riqueza com responsabilidade social e espiritual. Muita paz.